A Bíblia tem umas passagens que são muito boas. São ótimas, aliás. Eu simplesmente adoro algumas delas. E são pouco exploradas. Eu digo assim, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do raciocínio. Do ponto de vista do raciocínio, do filosofar. Ok? E que pode produzir, inclusive, conhecimentos teológicos, inclusive religiosos. As pessoas deixaram a Bíblia muito na mão de religiosos, no sentido de institucionalizados. Mas a gente pode fazer uma leitura da Bíblia com esse cadenciar filosófico, e ela possui passagens maravilhosas. Essa passagem que eu vou falar, que é Mateus 8, do versículo 5 ao 12, Mateus 8, 5 ao 12, que é a cura do servo do centurião romano. Essa passagem é espetacular. Eu adoro essa passagem. Ela começa com o centurião romano se aproximando de Jesus e pedindo a Jesus que cure o seu servo, que está moribundo, quase morto, quase morrendo. E aí vem a cena, entra em cena Jesus, que é espetacular. E ele simplesmente diz: ok, vou lá, vou curar. É isso que Jesus diz. Para muitas pessoas, principalmente as pregações das igrejas, ok? E das pessoas que usam o nome de Deus para fazer pregações, né, e pedir dinheiro, essas pessoas costumam passar meio batido nessa primeira reação de Jesus. Mas essa primeira reação de Jesus fala muito da personalidade de Jesus. E é isso que importa. Quando vamos falar de Jesus, importa entendermos a personalidade dele, através das passagens. E aqui eu não estou querendo entrar no mérito histórico, contextualizado. Eu estou apenas tratando essa hermenêutica, né, essa leitura da Bíblia, a interpretação dessas leis e normas da Bíblia, que as principais religiões usam e usaram desde sempre, quando também passaram a usar o nome de Deus para suas pregações. Nenhuma instituição religiosa foi constituída por Jesus, espero que você saiba isso minimamente, antes de falar sobre igreja e Jesus. Todas as instituições religiosas, todas as igrejas que existem, desde que foi criada a primeira, até a que está sendo criada agora, são exatamente isso. Criações humanas. Criações de homens. Mas, vamos continuar aqui a primeira parte dessa passagem que eu falei, que os pregadores que pedem dinheiro em nome de Deus costumam passar meio batido. Porque Jesus, quando diz, ok, vou lá, vou curar, ele não fala aquilo como se ele não soubesse quem era um centurião romano. Um centurião romano, para quem não sabe, ele é um comandante de 100 homens. É uma pessoa rica, uma pessoa de posses. E paga esses 100 homens, esses 100 soldados, para enfrentamentos, manutenção do poder vigente, que no caso era o poder de Roma, guerra, enfim, o que for necessário de força militar para a manutenção do poder
Ele paga os soldados e comanda um pelotão de 100 homens. Ok? Portanto, é uma pessoa rica. O centurião, à época, era uma pessoa muito rica. Só que os romanos tinham uma vida sexual muito devassa, muito promíscua. Inclusive, a bissexualidade era muito comum. Não estou dizendo que a bissexualidade é uma promiscuidade, tá? Não confundo. Eu estou dizendo que havia uma liberdade sexual muito grande. E as práticas sexuais eram muito livres. E entre os soldados romanos, a bissexualidade era comum. Somente em tempos de guerra, em que ficava muito tempo sem suas esposas, suas mulheres, né? E a própria cultura de Roma. Qualquer pessoa pode se certificar de como era o comportamento sexual romano em relação ao comportamento sexual judeu, por exemplo. Não que não houvessem judeus bissexuais ou homossexuais, não é isso, mas o padrão moral sobre a sexualidade do povo judeu era muito maior e muito mais rigoroso, né, do que o padrão moral sobre a sexualidade romana. É isso que nós estamos falando aqui. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que poderia estar falando com uma pessoa que tinha práticas homossexuais. Jesus sabia. E daí que está a resposta que ele dá, de prontidão, sem titubear, sem vacilar. Vou lá curar. Essa passagem é ótima. Ela nos mostra Jesus e a personalidade de Jesus inequivocamente transparente. Essa personalidade de Jesus, ela é bem diferente da personalidade dos cristãos de hoje em dia, que andam frequentando igrejas e sistemas religiosos que usam o nome de Deus para defender seus padrões morais. Você vê a reação de Jesus em relação a isso, o comportamento de Jesus em relação a isso, pelo menos o que está escrito, e compara com os religiosos de hoje, que têm uma necessidade de julgar a moralidade sexual das outras pessoas. Precisa disso como um elemento de valor, porque está associado a um sistema religioso, a uma igreja. E igreja são criações dos homens. Mas está afastado da personalidade de Jesus. Então você vê o total desprendimento de Jesus, que não era um vigilante da sexualidade alheia, como são vigilantes esses que se dizem de Deus agora, se dizem de ser do próprio Jesus. Jesus nunca foi um vigilante da sexualidade alheia. Nunca determinou qualquer tipo de barreira entre ele e qualquer outra pessoa na relação de respeito. De respeito. Porque, fundamentalmente, se existe um Deus, não faz sentido você julgar uma pessoa por qualquer coisa. Porque se existe Deus, o problema do juízo sobre a existência é de Deus. É Deus que tem que justificar por que ele criou a vida, afinal. Por que ele nos colocou para vivermos as angústias, termos prazeres, alegrias, mas também vivermos essas angústias, esses erros todos. Errar é humano, ok? A gente busca aprender,
mas vivemos muitas vezes angustiados, ansiosos, deprimidos. Quem tem que responder? Quem tem que ajuizar se realmente existe um Deus? É o Deus, ou a deusa. A perfeição é problema deles, nesse caso. Eles que têm que julgar. E entre eu e você que está assistindo este vídeo, nenhum padrão moralista deveria fazer juízo entre o seu caráter e o meu caráter. Existe Deus. O problema do juízo é do Deus, da deusa, do que são. Entende? Esse é o fundamento do pensamento de Jesus. Em respeito a Deus e em respeito às pessoas. Por isso Jesus era de fato religioso, verdadeiramente religioso. Porque respeita e ama. É isso. Porque respeitava e amava lá, como demonstrava, como está demonstrado aqui. O que você vê é um mote de discurso de vigilância da sexualidade alheia, que cria uma verdade moralista, como se Deus não pudesse fazer o juízo sobre as pessoas, independente de qualquer um, independente de qualquer igreja. E as pessoas, ao apontarem para as outras e falarem que esta é do mundo, esta não é isso, esta é aquilo, nessa cultura evangélica fundamentalista, elas buscam para si uma redenção. O mal está no outro, eu não tenho mal, e não enxergam a si mesmas. Ok? Aí começam a cair no caminho perigoso do fundamentalismo religioso, que é o fundamentalismo em sistemas religiosos, e não nessa característica tão libertária, tão respeitosa em relação a Deus, que é a postura de Jesus, claramente. E é tão verdade que o centurião romano deveria ter uma vida sexual nesses moldes romanos, que o próprio centurião diz a Jesus que a casa dele, do centurião, não é digna de receber a Jesus. Se assusta, não, minha casa não é digna, porque isso é uma casa com os seus costumes lá, romanos, ok? Mas diz para Jesus que se Jesus, que ele, enquanto centurião romano, é um homem de ordem, um homem de palavra, e que ordena que um soldado faça isso, o soldado vai e faz, que ordena que aquele outro faça, que ele vai lá e faz. Portanto, Jesus, que também é um senhor, pela palavra, se ordenar que o servo fique curado, o servo ficará curado apenas pela palavra. Jesus se admira profundamente disso. E essa passagem termina com Jesus condenando os religiosos, dizendo que nos dias de juízo, nos dias que vem para o próprio juízo de Deus, ao qual cabe a ele e tão somente a ele, os religiosos, os filhos dos reinos dos céus, os religiosos serão postos para fora, serão jogados nas trevas, enquanto estrangeiros do Oriente e do Ocidente entrarão no reino dos céus e se sentarão à mesa com Jacó, Abraão, com todos os grandes nomes da cultura judaica cristã. Veja bem, Jesus condena os religiosos. Jesus tinha um grande problema com os religiosos. Afinal de contas, Jesus
estava arrumando muitos problemas com religiosos, ao ponto deles matarem Jesus, porque Jesus interferiu no negócio dos religiosos. Porque o centurião, quando foi pedir a Jesus, foi pedir para o cara que estava curando todo mundo. O cara centurião, ele ficou sabendo, é um homem que está ali, ouvindo o que o povo está falando, é um homem de frente do poder, e foi lá e reconheceu isso, e foi lá pedir a Jesus a cura do seu servo. Veja que Jesus estava influenciando até o padrão de comportamento de um romano, de um centurião romano. Com certeza estava influenciando o padrão de comportamento dos judeus, ainda mais assim. E, obviamente, muitos judeus estavam deixando de ir ao templo, comprar pombas ou comprar outros animais para sacrificar para Deus atrás de curas ou milagres. E Jesus curava sem cobrar, ao contrário dos religiosos, que até os dias de hoje cobram para pregar a palavra de Deus. Então, veja que Jesus arrumou um problemão. Né? Arrumou um problemão. E esse problemão fundamentou a decisão de matá-lo. Ok? Então, se você está frequentando igreja, está dando dízimo para pastor, para pastora, abra teu olho. Você pode se sentir muito bem na igreja, louvar, ver o show, ver os músicos, não sei o que e tal, mas se a sua igreja tem essa necessidade de apontar o próximo como o pecador, ela está tirando de Deus o ofício. Ela está desrespeitando Deus. Não só de um ofício, mas no próprio caráter de Deus. Deus tem por obrigação moral justificar, inclusive, que Ele fará o juízo sobre o porquê da vida ou sobre a vida de cada um de nós. É dele a perfeição, dele ou dela, ou deles. Afaste-se do fundamentalismo religioso para você não perder o senso crítico. Não esqueça, o culto racional que está em Romanos, que é outra grande passagem, 12, 1 e 2, eu devo fazer outro vídeo, já falei algumas coisas sobre isso, mas devo me aprofundar. Romanos 12, 1 e 2, o culto racional ali é o uso da inteligência também, para descobrir a agradável vontade de Deus. E qual é? A verdade. Perder o senso crítico vai te afastar da possibilidade da verdade. Não se esqueça, Deus nos deu razão. A razão é uma bênção que nos diferencia profundamente de outros animais, no sentido de governarmos esse planeta. Por mais que sejamos mais um animal dentro, ainda assim somos os governantes. Ok? E era essa passagem que eu queria deixar com vocês. Fazer essa crítica sobre os sistemas religiosos e as instituições religiosas que estão aí se metendo, inclusive, na política, apoiando políticos e usando o nome de Jesus na política e claramente atrás de dinheiro e poder, absolutamente nada a ver com a personalidade de Jesus.